Então olha só, como eu falei, né, os corpos eletrizados, eles possuem então é, essa carga elétrica elementar, dado que então pode ser positiva ou negativa, né, de 1,6 10 a menos 19 coulombs. Né? Então, de modo geral, os corpos são formados por um grande número de átomos, né, com carga, né, e pode ocorrer então de ter, né, esse corpo neutro que possui então carga nula, né? Então, o número de prótons é igual ao número de nêutrons, o número de prótons é igual ao número de elétrons, então o corpo é neutro, né, como a gente vê aqui na figura. Tá bom? Então é possível, como a gente já viu, né, retirar ou acrescentar elétrons de um corpo, né, por meio de processo que a gente também vai ver, né? Vamos ver, né, em seguida. E esse excesso de prótons, a gente diz que o corpo está eletrizado, né? Quando tem esse excesso de prótons ou de elétrons, então a gente retira elétrons, a gente fica com excesso de prótons, né? Ou se o corpo recebe um número de elétrons, né, como a gente sabe, ele tem então um excesso de elétrons, um número maior de elétrons que de prótons, e por isso ele está eletrizado. Como a gente vai ver, quando ocorre um maior número de prótons, ele tem então o corpo eletrizado positivamente, né, ou seja, faltam elétrons, e quando ele tem um excesso de elétrons, né, ou seja, um número de elétrons maior do que o número de prótons, por isso o corpo é eletrizado negativamente. Tá? Aqui umas coisas para a gente definir, porque a gente vai falar disso, né, em seguida. Vamos trabalhar com algumas questões aí já, né, em seguida. Então olha só, a carga elétrica num corpo Q, né, só para a gente relembrar algumas coisas aqui, né, de física básica, né, então a carga elétrica total, né, Qzão, né, é associada ao número de quantidade, né, de eletricidade presente em um corpo, né, quantidade de carga elétrica, e ela pode ser calculada através dessa equação, né, que é Q, que é igual a N vezes Z, o número de elétrons em excesso, né, o N sendo o número de elétrons em excesso ou em falta, né, e E é a carga elementar. Tá bom? Então, um exemplo aqui. Né? Então, o corpo ele está eletrizado com 1 coulomb. 1 coulomb. Então, a pergunta é, quantos elétrons ele tem em falta? Né? Porque ele está positivo, tá vendo? Né? Você tem a carga positiva. Se ele está eletrizado positivamente, né? Ele tem, obviamente, você observa que ele está com uma quantidade de elétrons faltando, né? Portanto, só para a gente relembrar, 1 coulomb é a quantidade de carga, carga elétrica nesse corpo, tá certo? N, né, é o número de elétrons, né, no corpo, e E é exatamente a carga elétrica elementar. Então, para isso, né, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer para vocês no quadro rapidinho, né, só para a gente, quer dizer, não precisa fazer no quadro. No quadro a gente faz isso aqui, dá para fazer aqui mesmo. Igual a NE, sendo 1 coulomb, N vezes 1,6, 10 menos, né? Coulomb também, né? Então a gente quer achar o N, basta dividir, não é isso? 1
dividido por 1,6 vezes 10 menos 19. Né? Cortou ali, corta coulomb por coulomb, né? Vamos colocar certinho, né? Para levar as unidades até o final, a gente vai cortar. Esse cara vai ficar com quanto? Então, dividido 1 dividido por 1,6, 10 a menos 19, vai dar 6,25, 10 elevado a 18 elétrons, que é um número de elétrons, né, pessoal? Então, olha só, é muito elétrons, hein? Muito elétron. Elétron pra caramba. 10 a 18, né? Então, a gente percebe que esse número, né, ele tem, na verdade, uma questão envolvida, porque se você tem um número muito elevado de elétrons, você precisa fracionar isso, né? Ou seja, esse número Coulomb, né, que envolve 6,25, 10 a 18 elétrons numa superfície, né, é uma quantidade de carga muito grande, né, aproximadamente 6 quintilhões de elétrons. Então seria praticamente impossível manter essa quantidade de carga sob controle, caso estivesse concentrado numa região muito pequena. Frequentemente as cargas elétricas dos corpos é muito menor, né? Normalmente é uma quantidade menor que 1 coulomb. Então usamos, né, os submúltiplos dessa unidade, né, utilizando esses prefixos aí, que são 1 milicoulomb, né, 1 microcoulomb, 1 nanocoulomb ou 1 picocoulomb, tá? Que é 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9 e 10 a menos 12, né? Só pra gente relembrar, tá bom? Tudo bem ali no exemplo, o César, o Kevin, acho que é o Kevin que saiu, né? Então, olha só, e aí outro aspecto importante na nossa discussão é quanto aos condutores isolantes, já que a gente está falando de superfície, né? Quando que a gente tem uma superfície, ou aliás, a gente está falando da superfície, não está falando do material em si, né? Porque acho que uma das dúvidas que surgem com frequência é o seguinte: como que o material, por exemplo, a borracha, o plástico, o vidro, são materiais isolantes, né, César? Por que ele fica tão... Por que é tão fácil carregar ele eletricamente? Você pode ver que todo exemplo que a gente usa é o vidro, é o plástico, é a borracha, a lã, né? A gente viu aí uma roupa, né? E, inclusive, eu estava vendo, né, alguns estudos a respeito de como o pessoal faz para evitar, né, incêndio e descarga elétrica em tecelagens, né, em indústria têxtil, né, porque você tem muita carga elétrica, né, devido ao atrito da lã, né, dos fios de algodão e tal, gera muita carga elétrica, né? Então frequentemente eles são obrigados a pulverizar, né, jogar uma quantidade de vapor de água para evitar, né, o máximo possível que tenha carga acumulada, porque você gera incêndio, você gera acidentes, né? Imagina aqueles rolos de fio, de linha, né, passando um sobre o outro, ou mesmo aqueles rolos, né, de roupa, né, de tecido, atritando um com o outro, e isso gera muita carga, pode até machucar alguém, né? Você tem às vezes uma quantidade de carga muito alta acumulada que pode causar mesmo um acidente. Mas internamente os materiais são dados como isolantes ou condutores, tá? Isso se dá, né, no interior, né? No interior desses materiais, os elétrons podem se mover com facilidade, no caso dos condutores, e esses materiais, no caso, né, de interesse especial, são os metais. Os metais eles
possuem, né, os elétrons mais afastados do núcleo, né, estão fracamente ligados, exatamente porque a gente sabe que essa quantidade de elétrons se move mais livremente, mais facilmente, né? E esses elétrons são chamados de elétrons livres, tá? Então, muitas vezes eles passam, né, de uma região mais isolante, né, que são em que você tem maior colisão, né, entre os elétrons, para que os elétrons passem, né, de um átomo para outro, né, diferentemente dos metais que possuem maior facilidade, né, de movimentação, justamente pela banda em que o elétron ele está, né? Então, basicamente, os materiais cerâmicos, os materiais plásticos, né, os polímeros, eles possuem, né, a característica mais isolante porque possuem elétrons mais presos, né, ao núcleo. Então, exemplos são esses aqui, né, só para a gente pontuar essa parte. Então, agora, né, César, vamos para a força elétrica. Nós já estamos, na verdade, também chegando ao fim da aula. Eu vou propor alguns exercícios, né, a respeito dessa matéria, mas eu acho que eu não vou conseguir falar de tudo, dependendo, até porque a primeira aula eu estou vendo que não teve muita gente, né? Não deu muita gente, eu fico pensando que talvez eu dê essa aula e a galera, né, pensar que ela vai ficar gravada, né? Mas pode acontecer de eu ter que falar de novo sobre o mesmo tema, né? Então é melhor eu ir com mais calma, né? Eu esperava um pouco mais de ibope aí, como dizem, né? Mas é normal, primeira semana de aula, né? A aula presencial dá pouca gente, imagina a aula online, né? Mas tudo bem. Olha só, a força elétrica, né, que é chamada força de Coulomb, né? Ela tem esses pontos aqui que eu queria, né, destacar. Então a força ela é proporcional ao produto das cargas, né? Ela reduz com o inverso do quadrado da distância, uma característica bastante importante, né, que ela reduz com o inverso do quadrado da distância, né, ou seja, quanto mais perto você tiver, maior vai ser a força, né, quanto mais longe você tiver, menor vai ser a força, né. Uma distância, se você pegar e levar ao quadrado 0,1, né, você vai ter um número menor, né. Agora, se você pegar 10 e elevar ao quadrado, né, você vai ter uma distância maior. Não é verdade, César? Então, são esses detalhes que a gente esquece quando está estudando, né, e vê essas equações. Então, tem que levar isso em conta. Se tratando de estudo também relacionado à distância em metros, né? Então, aqui, quando a gente tem cargas iguais, as forças, né, possuem então uma repulsão, como a gente já viu, né, se você tem duas cargas, Q1 e Q2, e é de atração entre as cargas opostas, né? Então, dois pontos importantes, você tem que observar em que distância as cargas estão. Segundo ponto, qual o sinal das cargas? Porque se você tiver cargas e sinais diferentes, eles vão se atrair, né? E aí você tem que fazer principalmente essa análise, né, para que entenda qual é o resultado da força, né? O módulo da força de Coulomb é dado por essa expressão. Então, para você definir qual é o valor em módulo, né, da intensidade, independente do sinal, você pode estabelecer através dessa lei, né, que é a lei de Coulomb, força de Coulomb. Além disso, né, aqui a gente falou da força como sendo 1 sobre 4π epsilon 0, né, vezes Q1 vezes Q2, dividido por R ao quadrado. Então Q1 é a carga, Q2 é a outra carga, né, como eu falei, a força é a interação entre duas cargas, por uma distância. E quem é esse cara aqui? 1 sobre 4π epsilon 0. Isso aqui é uma constante, né, César? Agora é o seguinte, olha, o epsilon, né, ele tem uma característica importante, né, e eu vou explicar agora, olha só.
quando a gente tem que essa força elétrica ela é escrita de maneira vetorial, né, a gente está falando de força que é um vetor. Anteriormente aqui eu falei, né, da força como um módulo, né, apenas como intensidade. Mas quando eu lido com a força de maneira vetorial, eu tenho que levar em conta agora esse vetor unitário R. Logo, né, a definição, né, vetorial para essa lei de Coulomb ela é dada da mesma forma, né, agora a gente tem que acrescentar o sinalzinho aqui em cima, né, e 1 sobre 4π epsilon 0, em que você tem Q1, Q2 sobre R quadrado vezes R, que é o vetor unitário R, de módulo igual a 1. Né. Nesse caso ele tem módulo igual a 1, que envolve na direção da reta que une as cargas no sentido da partícula 2 para 1. Então se você está sempre ligando, né, uma carga com a outra. E como eu falei, quem é ε0? ε0 é a chamada constante de permissividade do ar. Então dependendo da onde você está estudando, né, se você está num ambiente com vácuo, né, se você está trabalhando num ambiente com quase um vácuo, né, perfeito, você vai ter um tipo de interação elétrica. Como eu falei, né, César, se você tem um ambiente seco, né, você vai ter mais possibilidade de gerar carga eletrostática, né, aquelas faíscas lá que a gente vê quando está, né, no dia a dia, né, aqueles estalos que a gente percebe, né, no corrimão, na maçaneta da porta. Então isso tem a ver exatamente com a constante do ar, né? E essa constante do ar é chamada de permissividade do ar. Então dependendo da permissividade do ar, você tem maior ou menor interação também elétrica, né? Como eu falei do tecido lá nas tecelagens, lá nas tecelagens, não sei se estou usando a palavra certa, né? Nem sei se tecelagem é o mesmo que indústria têxtil. Mas as indústrias elas possuem exatamente essa ideia, né, de você mudar a permissividade do ar, pulverizando, jogando gotículas de água para você diminuir, né, essa interação, essa carga elétrica, essa interação entre as superfícies eletrizadas. Né. E qual é o valor dessa permissividade? É 8,85, 10 a menos 12, né? Coulomb ao quadrado sobre Newton metro quadrado. E aqui, olha só, a gente tem como, né, também para facilitar a nossa vida aqui, quando eu tenho 1 sobre 4π epsilon 0, né, esse valor ele é arredondado, né, para 8,99 10 a 9. Né? Se você fizer essa conta, né, 4 vezes π vezes epsilon 0, né, você tem esse valor aí, né, que é essa constante K, né? Então aqui a gente poderia escrever, né? Esse cara todo, né? Esse cara todo aqui, posso escrever ele como, né, K, né? Vezes tudo isso aqui, poderia chamar de K. Q1, Q2, então. Mas muitas vezes a gente não faz isso, né? Por quê? Por que não? Porque a gente precisa levar em conta qual é a permissividade do ar. Tá? Aqui um exemplo, César, bem tranquilo a respeito dessa parte, né, que a gente pode levar em conta aí. Tá? Deixa eu ligar aqui para ver se eu consigo fazer essa questão para você no quadro. A gente vai fazer um teste e aí ver se vai ficar bom, né? Deixa eu ver isso. Isso vai ficar legal.
bem. Então vamos lá. Se você, caso não esteja muito legal para, deixa eu abrir aqui, acho que é melhor para enxergar, né? Tá bom, César, você me fala aí se tiver meio, a letra não tiver muito grande e tal. Eu tô falando aí que eu estou improvisando, mas vai ser um improviso permanente aí do semestre. Dá um barulheiro aqui, acho que está tendo uma obra aqui perto. Vou tentar não. Mas é só para ver mesmo, né, por enquanto. Então, olha, o exemplo 1 fala o seguinte: uma partícula com carga de 3, 10 a menos 6 coulomb, né, está a 12 centímetros de distância de uma segunda partícula com uma carga de menos 1,5 10 a menos 6 coulombs. Né? Calcule o módulo da força eletrostática entre as partículas. Olha aí. Então, exemplo 1. A gente tem a carga Q1, que é 3, positivo, né? Vocês coulomb, né? 3 microcoulomb, não é isso? Conseguindo ver? Como é que tá? Não tá vendo? Como assim? Tá. A webcam não tá aberta pra você? Ah, tá. Tá nítido lá no quadro? Q2. Bom, a gente tem que definir qual que é a força, né, entre esses dois. O módulo da força, né? Dessa vez nós vamos falar do módulo, né? Primeira equação lá atrás, né? Sabendo que a gente viu também, né? Que 1 sobre 4 pi y0 é igual a 8,9910 a 9, né? Tem as unidades aqui. Vamos pegar as unidades que às vezes mudam essas unidades, né? Newton por metro quadrado. Então, aqui para ficar mais nítido, né? Coulomb quadrado. Oito vírgula 99, né? Isso aí, 10 anos. Então olha só, para a gente resolver esse cara, basta a gente fazer, né, usando a expressão, né, que foi dada, que é 1 sobre 4 pi y0 Q1 Q2 sobre com isso, esse é o módulo da força, não é isso? A gente tem aqui a força, vai ser dada por 8,99 Q1 a gente tem aqui a 3, né, 10 a menos 6 vezes menos 1,5 mais menos 6. Vai ficando um pouco pequeno, né? Não sei se vai dar pra ver bem. Vou começar a
dividido pela distância, né? Faltou eu colocar a distância aqui, que ele colocou que era a distância de 12 centímetros. Então R igual a 0,12 metros, né? 12 centímetros, certo? Isso aqui igual a 12 ao quadrado. Bom, essa força, fazendo aí na calculadora, só pra gente, deixa eu ver como é que tá aqui no quadro. Legal, né? Dá pra ver bem aí, né? Sério. Beleza. Então, olha só pra gente continuar, né? Porque essa conta é simples, né? Digo assim, só a aplicação da fórmula, não é isso? Eu já estou com ela aqui, ó, né, tratando das cargas em módulo, né, a gente está falando da força em módulo também, e aplicando, né, apenas para a gente determinar a carga, a força, né, a gente não vai levar em conta, né, porque aqui a gente acharia o seguinte, a gente acharia, fazendo a conta, né, na calculadora aqui, vamos ver se bate, né? Então 899 vezes 10 elevado a menos 9 vezes 3 vezes 10 elevado a 6 vezes 1,5 vezes 10 elevado a 12 dividido por 0,12. Isso aí. O meu deu. Você tenta fazer aí, Kleber, com César, você não deu 2 vezes 809. Aqui tem o sinal de menos, né? Só que a gente está falando aqui do módulo da força. Aqui a gente deveria ter colocado então tudo positivo, né? Aqui como nesse lado teria que colocar assim, né? Só que o F já está representado como um módulo do vetor força, né? Então a gente tem que o nosso valor do módulo da força é igual a 2,81 metros. Né? Se a gente está falando do módulo, a gente não está ligando para os sinais, né? A gente não está ligando para o sinal das cargas, né? Apenas para o que se refere à força entre eles, né? Está ocorrendo o módulo da força entre eles, tá bom? Acho que ficou legal vai dar para usar legal, acho, esse sisteminha do quadro
né? Ele é meio pequeno, né? Estou usando até a tela do forno aqui, o forno da minha esposa aqui. Ela não vai ficar muito feliz, né? Depois que ela usar vai ficar meio ruim. Mas pelo menos funciona. Beleza, Kleber, é isso, né? Vamos nessa mesma toada aí. Eu acho que eu vou encerrar, né, por aqui. A gente conseguiu andar bem, fomos até a fossa de Coulomb. E aí na semana que vem eu quero que vocês tentem fazer. Bom, eu já passei, né, já tem no material aí. Próxima parte, né, deixa eu tirar aqui. Que é a gente analisando a lei de Coulomb, tá vendo? A gente vai falar de lei de Coulomb, só que a gente vai entrar mais a fundo na parte vetorial, tá bom, César? Vou deixar pra gente continuar na semana que vem, porque essa parte demanda um pouco mais de cuidado na hora de explicar, e aí é bom que tenha mais gente pra gente poder interagir e ver como é que vai ser essa parte, né? A gente vai fazer uma revisãozinha de álgebra linear, né? Não sei se todo mundo viu álgebra linear e física, né? E aí a gente vai fazer 2 exercícios que eu já preparei para vocês que está em seguida aqui, né? Quem quiser fazer, né? A aula está sendo gravada, talvez o pessoal assista lá e queira tentar fazer, está à disposição aqui. Os exercícios são esses 2, tá bom? Mas eu vou fazer em aula, eu vou fazer esses 2 exercícios e a gente segue com a matéria de campo elétrico, né, e superfície, tá? São esses 2, né? São exercícios que eu preciso fazer no quadro, né? Por isso que eu preparei esse sisteminha aqui de quadro branco, né? Para o quadro, a lousa, né? Lousa, pra gente conseguir trabalhar. Legal. Ok, César? Então, qualquer dúvida, né? Acho que a aula foi bem básica, né? Bem começando a raciocínio, né? E a partir daqui a gente vai avançar, né? Sempre tentando chegar no nível mais complexo aí para também, né, dar um ritmo bom, né? A área de vocês de engenharia elétrica sempre tem um nível de complexidade, né, razoável, então é sempre legal começar do básico para chegar lá. Tá bom? Então eu vou deixar, inclusive eu vou deixar vou terminar a gravação. E aí caso alguém tenha ainda mais dúvida, né?